Olá, tudo bem com você? Vamos pedir as bênçãos, né, de Nossa Senhora, as bênçãos de Deus para esse nosso dia, né, de aula, de trabalho, que transcorra tudo bem, né, que nós tenhamos aí paz, tranquilidade para realizar todas as nossas atividades do dia, não somente as escolares, né? Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula de língua portuguesa, da página 66 à página 69, tá? Peguem aí o material de vocês para que vocês possam acompanhar e realizar as atividades. Então, na página 66, nós iniciamos com um trecho de um texto, tá? Nosso registro de viagem, o primeiro casamento. O casamento de Zeus e Hera foi a primeira cerimônia formal de um matrimônio. Disse que o casamento aconteceu no jardim das Hespérides, onde uma fonte eterna jorrava néctar. O casamento foi uma grande festividade com banquete farto e muitos presentes. Modelo para as festas de casamento de hoje. Os presentes prediletos de Hera eram romãs e pomos de ouro. Então aqui nós temos, né, algumas palavras que estão destacadas em azul, que vocês podem procurar aqui no glossário o significado, né? Então, Jardim das Hespérides era, na mitologia grega, morada das divindades, tá? Que habitavam as florestas. Pomos de ouro eram maçãs de ouro na mitologia grega. E Zeus e Hera eram deuses da mitologia grega, que inclusive nós estamos vendo aí nas aulas de história, né? E aí vocês vão responder as perguntas de interpretação. Quem são os personagens principais dessa narrativa? Do que a história trata? Onde ocorre o casamento? Essa é uma narrativa real ou ficcional? Explique a sua resposta. Qual é o foco narrativo desse texto? Que tipo de discurso predomina no texto? Direto ou indireto? Lembrando lá, né? Primeira pessoa ou terceira pessoa? Número 2. Leia a tirinha a seguir e faça as atividades propostas. Olha essa promoção. Som automotivo com 90% de desconto. Mas você não tem carro. 90% de desconto. De acordo com a tirinha, por que o rapaz se interessou pelo som automotivo? Na sua opinião, ele é um consumidor consciente? Por quê? Que tipos de dano ambiental o excesso de consumo pode causar? Agora, reescreva as duas primeiras falas da tirinha em um texto narrativo utilizando o discurso direto. Tá? Então, você vai reescrever aqui a fala da tirinha utilizando o discurso direto, né? O discurso direto na primeira pessoa, tá? Produção de texto narrativa. Lá no material de apoio, na página 293, você vai produzir o seu texto narrativo, tá? Tem lá um quebra-cabeça, tá? A imagem de um quebra-cabeça. Você vai, através dessa imagem, fazer essa atividade. Então, primeiro você vai destacar as peças do quebra-cabeça e vai montar. E vai colar no seu caderno de português. Aí você vai observar a cena que aparece ali nessa imagem e utilizar essa cena como inspiração para a sua narrativa. Você vai criar um texto sobre essa cena do quebra-cabeça. Na sua opinião, o que está acontecendo? Em que lugar a cena acontece? Quando? Há personagens? Quem são eles? Aí você vai fazer um rascunho do texto, né? Seguindo esse roteiro, essas perguntas, e vai registrar no seu caderno, tá? Lembre-se de que seu texto deve conter os elementos básicos da narrativa. O espaço, né? Onde está acontecendo, qual é o local, o tempo, há muito tempo atrás, ou você vai determinar um tempo mesmo, os personagens, né? Da sua história, conflito gerador, né? Qual que é o problema que está acontecendo aí nessa narrativa? E o narrador. Lembrando que o narrador pode ser na primeira pessoa, colocando você como narrador personagem, ou na terceira pessoa, colocando você como narrador observador, tá? Use o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, conforme preferir. Utilize o discurso direto e ou indireto para introduzir as falas dos personagens. Então, se você usar seu foco narrativo na primeira pessoa, você tem que usar o discurso direto, né? Se você usar o seu foco narrativo na terceira pessoa, aí você vai usar o discurso indireto, tá?
Use marcadores temporais para organizar sua narrativa como em seguida, depois disso, então, logo, após, né? Após concluir o texto, leia-o mais uma vez para garantir que não haja erro. Utilize a guia a seguir para fazer a revisão. Aí aqui você vai fazer a revisão do seu texto, como do texto anterior, marcar sim ou não. E aí tem a questão 9, que é para você passar o seu texto a limpo na folha de texto, naquele livrinho de textos que nós temos. A maioria dos livrinhos estão no armário. Então, se o seu livro está no armário, não se preocupe. Quando nós retornarmos, nós vamos passar essas atividades a limpo. Tenha o registro no seu caderno, certo? E aí nós temos a âncora, né, que é uma revisão. E você vai completar aí essa cruzadinha com as orientações aí. Por exemplo, número 1, narrativa que apresenta acontecimentos fantásticos e irreais. Você vai colocar aqui no número 1 qual é essa narrativa. E assim por diante, tá bom? Bom trabalho, faça tudo com bastante capricho, bastante empenho, certo? Agora, então, nós vamos realizar aí a correção, né, das atividades das páginas 66 a 69. Se você ainda não realizou as atividades, pause o vídeo, vai lá, faz as suas atividades. E só então você vem aqui para sua correção, certo? Combinado? Então, vamos lá. Na página 66, nós temos aí o texto, né, e a primeira pergunta, letra A, tá? Então, número 1, na letra A, né, estava nos perguntando aí quem são os personagens principais dessa narrativa. Então, os personagens principais, né, Zeus e Hera, tá? Esses são os personagens principais aí dessa narrativa. Letra B, do que a história trata? A história trata do casamento entre eles, né? Do casamento entre Zeus e Hera. Entre Zeus e Hera. Letra C, onde ocorre o casamento? No Jardim das Hespérides, né? Letra C, no Jardim das Hespérides. Isso. Vamos lá. Na letra D, essa é uma narrativa real ou ficcional, né? É uma narrativa ficcional. Ela trata do casamento de dois deuses, né? Então, algo que para nossa não é da nossa realidade. Então, é uma narrativa ficcional, pois fala do casamento entre dois deuses, né? Aí nós temos a letra F. Que tipo de discurso predomina no texto? É o discurso indireto, né? Porque o narrador é um narrador observador. Ele não faz parte da história, ele não narra a história na primeira pessoa, ele narra a história na terceira pessoa. E aí nós vamos para a interpretação da página seguinte, da página 67, né? Leia a tirinha a seguir e faça as atividades. E aí tinha uma tirinha que nós já lemos na nossa aula expositiva aí do conteúdo. Agora nós vamos realizar a correção. Letra A. De acordo com a tirinha, por que o rapaz se interessou pelo som automotivo? Pelo valor do desconto, né? Então, ele se interessou pelos 90% de desconto, tá? Porque o som estava com 90% de desconto. Então, esse foi o interesse dele, o desconto. Letra B, na sua opinião, ele é um consumidor consciente? Não, né? Ele não é um consumidor consciente. Por quê? Ele nem tem carro. Para que ele quer comprar um som de carro? Né? Se ele nem possui carro, não precisa desse tipo de som, né?
desse tipo de som. Certo? Letra D. Agora reescreva as duas primeiras falas da tirinha em um texto narrativo utilizando o discurso direto. Deixa eu apagar aqui e a gente já vai colocar o que era possível vocês terem feito, né? Nós vamos fazer uso aí do travessão na fala do personagem, tá? Um amigo diz ao outro: podem aparecer respostas um pouco diferentes, mas tem que estar nesse contexto de passar a fala do narrador para a terceira pessoa, tá? Aí, 2 pontos, travessão. Olha, essa promoção som automotivo com 90% de desconto. Som automotivo com 90% de desconto. Mas você nem tem carro. Aí mais um travessão porque é o outro amigo que está falando. Mas você nem tem carro. Então aqui nós usamos o sinal de 2 pontos, né? Para indicar que o personagem vai falar e os travessões indicando a fala dos personagens, tá certo? E aí nós vamos lá na página 69, né? Fazer a correção da cruzadinha, tá? Da cruzadinha. Então, vamos lá. Ali nós temos do 1 ao 8, né? Número 1. Narrativa que apresenta acontecimentos fantásticos, irreais, né? Ficcional. Número 2. Tipo de discurso em que o personagem fala por si só, direto. Da primeira pessoa, né? Número 3. Deixa eu só pôr aqui em letra de forma, que eu acabei esquecendo e é melhor para vocês preencherem os quadradinhos. Direto. 3. Que tipo de discurso em que o narrador fala pelo personagem? Indireto, né? Indireto. 4. Conjunto de acontecimentos que constituem uma narrativa, o enredo da narrativa. 5. Período que a história se passa. Tempo, né? Período em que a história se passa é o tempo em que ela acontece. 6. Local em que a história acontece. Espaço, né? O espaço é o local onde essa história está acontecendo. 7. Narrador em primeira pessoa, narrador personagem. Narrador personagem. Ih, não vai caber. Narrador personagem e narrador em terceira pessoa, narrador observador, né? Narrador observador. Certo? Bom, então, com relação à nossa correção de hoje é isso, tá? Então, vamos lá, façam as atividades de vocês. Não esqueçam de sinalizar aí com certinho quando vocês terminarem as correções.
demonstrando que você está participando e fazendo as atividades, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, né? Nós vamos ficando aqui até a nossa próxima aula. Tchau!